Amados, vamos ler 3 textos da palavra. Começamos com Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu não me lembro quem foi, um irmão que recentemente me observou que nós, em geral, temos lido esse texto sempre até o versículo 13 e temos deixado de ler o versículo 14. Quando o versículo 14 mostra qual é uma das principais razões daquilo que o apóstolo está falando aqui. A preocupação de Paulo em relação à astúcia dos homens, ventos de doutrina, preocupação que Paulo tinha a esse respeito. Vamos ler Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E por fim, queria ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Lemos 3 textos que nos mostram a preocupação, por assim dizer, a carga que os apóstolos tinham com relação à manutenção da verdade na igreja. Já naqueles tempos, de início, já surgiram muitos desvios. E esses desvios, nós vemos que eles estão confirmados
pelas cartas apostólicas. As cartas apostólicas estão cheias de correções por causa dos desvios que já estavam acontecendo ali naquela época. Paulo, em algumas cartas, parece que literalmente geme por esses desvios. E desvios que eram muito pequenos comparados aos desvios que existem hoje. Mas o coração dos apóstolos estava sempre com esta carga por esses desvios, procurando correção. Paulo enxergava a igreja muitas vezes como um rebanho de meninos agitados ao redor por todo o vento de doutrina. Judas, observemos como eles não poupavam os qualificativos que eles usavam, as descrições que eles faziam. Judas disse que no final do versículo 4, que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, mas o contexto mostra que esses homens não estão falando contra Jesus Cristo. Eram homens que pregavam Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo, mas transformavam essa graça em libertinagem. E Paulo está dizendo aqui que nisto, em transformar a graça de Jesus Cristo em libertinagem, eles estavam negando o soberano Senhor. Não eram homens que diziam que Jesus Cristo não existia, que Jesus Cristo não era filho de Deus. Eram homens que transformavam a graça de Deus em libertinagem. E Judas diz, estão negando o Senhor soberano. Nesse texto que nós vemos de Pedro, vemos como eles viam a manifestação da pregação deles. E diziam e exortavam, Pedro exorta, fazeis bem em atendê-la. Porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Amados, a palavra do Senhor, que dele temos recebido, é uma candeia. E ela brilha num lugar tenebroso. E esse lugar tenebroso é o mundo e o sistema religioso também. O sistema religioso é um lugar tenebroso que se levanta contra a palavra do Senhor. Se naquela época, com os desvios que começavam a aparecer, os apóstolos gemiam de tal maneira, o que vamos fazer nós hoje? Como está hoje? Eu fico imaginando Paulo hoje. Se Paulo ouvisse, chegasse aqui, colocasse os pés dele, se Paulo entrasse numa livraria evangélica, onde na mesma prateleira, uma livraria evangélica, tem livros sobre a Bíblia, pressupostamente para ensinar a verdade. Numa mesma prateleira estão dois livros que se contradizem completamente. E você, escolha qual dos dois você vai preferir. Aí cabe ao cristãozinho de hoje, muitos que pouca Bíblia leem, saber qual dos dois está certo. E eu vou dizer para vocês, eu já tenho visto pior que isso. Eu tenho visto gente muito querida ler dos dois e gostar dos dois. E defender os dois. E nem perceber que o que um ensina desfaz o que o outro ensina. E se torna leitor devoto de um autor e do outro também. E nem percebe as contradições que existem no ensino deles. Hoje eu fiquei pensando nisso, Paulo entrando numa livraria evangélica. A imagem que eu tenho é de que Paulo faria mais ou menos o que Jesus fez lá no templo. O que Jesus fez lá no templo? Paulo já chega a virar incendiário.
incendiário de livrarias. Nunca houve tanta mistura de revelação com mentiras, de santidade com iniquidade. A igreja evangélica de hoje se considera herdeira da reforma e não se dá o mínimo trabalho de ler, na sua grande maioria, não se dá o mínimo trabalho de ler o que os reformadores falaram. Como herdeira da reforma? Tomaram a reforma como uma herança eclesiástica, mas jogaram no lixo boa parte dos ensinos da reforma, sendo que a reforma não tinha revisado tudo. Faltou muita coisa para os reformadores revisarem. Mas o pouco que eles revisaram, ou muito, na sua grande maioria foi jogado no lixo. Eu vou dizer mais, mesmo aqueles que ouvem sobre o evangelho do reino, facilmente misturam com um evangelho onde o homem está no centro. Este evangelho distorcido está entranhado na igreja dos nossos dias. Está entranhado na teologia, nos livros e até mesmo nas canções. Eu, às vezes, digo que parece que o evangelho que é pregado hoje parece estar baseado num texto que nunca foi escrito. Um texto que diz assim: no princípio era o homem. Mas o homem ficou com muitos problemas e muitas dificuldades. Então, se fez Deus para resolver os problemas do homem. Muitas vezes a igreja vive assim, atrás de um Deus que viva em função dos problemas do homem. O humanismo, ele se configura quando o homem está centralizado e focado nas suas necessidades, nos seus problemas. Ainda que esse homem confie em Deus para resolver seus problemas, enquanto ele está centralizado nos seus problemas, está centralizado em si mesmo. Está centralizado no homem. O homem tem um problema. Um problema. O pecado, a ofensa a Deus. Este é o problema. E esse problema só se resolve quando Deus vem para o centro, por meio de Jesus. Não há outra solução para esse problema, a não ser Jesus entronizado, reinante na vida daquele que o conheceu. O que nós faremos diante desse quadro? O que nós temos que fazer? O que nos cabe hoje? Amados, o Sérgio disse aqui a princípio que nós estamos fazendo uma revisão. Mas por aí começamos. Precisamos começar revisando. Queremos estar aqui com os amados, tendo a graça do Senhor para revisar. Mas precisamos mais do que revisar. Precisamos revigoramento. Precisamos tomar novo alento. Precisamos lançar fora aquilo que Deus não nos deu. Precisamos respirar fundo, tomar uma vitamina celestial e recomeçar uma caminhada. 5 coisas que nós precisamos. Primeira, revisar o que o Senhor nos revelou como quem examina um tesouro.
Alguém que nos vê de fora falando isso pode dizer, há um pouco de presunção aí. Consideram que tem um tesouro, uma verdade, que são melhores que os outros. Eu digo que não há presunção, porque a grande parte, se não a totalidade, daquilo que nós cremos e procuramos viver, nós recebemos de outros. Nós demos ouvidos a outros que revisaram. E nós ouvimos a muitos, e ouvimos o som da voz do Mestre. Não há presunção. O que Deus nos deu é um tesouro que deve ser cuidado. Precisamos ter a coragem, nesses dias, inclusive, de fazer uma revisão de forma comparativa. Uma vez, um apóstolo amado aí me disse que eu estava muito errado nas minhas pregações, porque eu estava pregando por contrastes. Fiquei um pouco assustado com aquilo, fui revisar, mas bastou mais uma passada pelo Novo Testamento para ficar tranquilo, porque Jesus pregava por contrastes, Paulo pregava por contrastes. Temos que traçar contrastes entre o que a palavra de Deus ensina e as mentiras que infestam a igreja. Segunda coisa que precisamos praticar 2 Timóteo 2:2. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis e idôneos para transmitirem a outros. Necessitamos que o ensino seja coeso, que haja um ensino na casa de Deus. Necessitamos líderes e discipuladores fiéis ao ensino. Necessitamos pastores, líderes e discipuladores que têm seu coração cheio do ensino de Cristo Jesus. Necessitamos que líder e discipulador não ande gastando horas com conversas múltiplas, falando de muitas coisas bonitas e bíblicas, se esquecendo daquilo que é central, daquilo que é fundamental e daquilo que realmente produz vidas transformadas. Homens e mulheres que creem, que abraçam, que guardam, que vivem e que transmitem. Terceira coisa que precisamos ser muito cuidadosos com o que ouvimos, com o que lemos. Eu me lembro do Ivan, o pai dele era pastor, teólogo. O pai faleceu e deixou como principal herança para ele uma biblioteca. Centenas de livros. Ivan orou e em um instante sabia o que fazer com aquela biblioteca. Estava numa prateleira que tinha chave, chaveou e tratou de perder a chave. E ficou feliz o resto da vida porque nunca mais encontrou aquela chave. Antes de conhecer Ivan, eu meio que cria, se não totalmente, que para crescer no entendimento das Escrituras, eu tinha que ler muitos livros. E lia. Depois que eu ouvi o Ivan falar isso, eu digo, bendito seja o Senhor. A minha biblioteca, eu não sei quantos livros tinham, botei fora mais ou menos 70%. Dos 30% que sobraram, desses 30%, talvez tenha lido 10%, nem isso. Não quero confundir minha mente. Temos a palavra profética, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso.
eu segui os passos do Ivan e estou bastante feliz. Volta e meia tem que tratar de tentar resolver uma questão que está na cabeça de um irmão. E quando você vai conversar e tentar resolver, descobre que tem um livro por trás, geralmente. Mas precisamos, quarta coisa, precisamos cuidar ainda com os desvios que vêm diretamente do mundo, que não vêm da religião. Os valores mundanos, os conceitos mundanos que vão entrando na igreja, sobre o que é importante na educação dos filhos, o materialismo, as confusões entre os papéis do homem e da mulher, os ídolos deste mundo, como futebol, vida regalada nos prazeres e tantos outros ídolos que este mundo oferece. Porque os pensamentos do mundo contaminam também a fé. Por fim, em quinto lugar, precisamos, acima de tudo, averiguar constantemente se estamos vivendo o que pregamos. Pois teoria não serve para nada aos olhos do Senhor. Precisamos corrigir desvios práticos que vemos. É hora de Deus levantar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso. Necessitamos zelo pela prática da verdade na casa de Deus. Temos que atuar pelo cumprimento da doutrina de Cristo, como quem zela pelo testemunho da igreja. Desvios de prática desonram e desagradam ao Senhor. E muitas vezes trazem a própria perdição para algumas vidas. Exemplo, precisamos corrigir jovens que questionam ou menosprezam o ensino de santidade e pureza que é segundo Cristo Jesus. Precisamos corrigir maridos que não assumem seu sacerdócio. Precisamos corrigir esposas que extrapolam seu papel de dona de casa e mãe, sem ser por absoluta necessidade financeira. Precisamos corrigir pais que são remissos na disciplina dos filhos. Precisamos corrigir filhos que não obedecem aos pais. Precisamos de filhos que corrijam filhos. Nada melhor para corrigir um filho desobediente do que um outro filho obediente. Mas não sei se há entre nós a sã cultura de, em amor, corrigir. Precisamos corrigir irmãos que abrem sua boca para questionar ensino. Não estamos em uma ditadura, mas existe autoridade apostólica e profética na igreja do Senhor. Normalíssimo que alguém discorde de algum ensino, pois que vá e fale, converse com quem trouxe o tal ensino, e não abra sua boca fora desse contexto. E se ao falar com essa pessoa, considerar que ela está equivocada e tem dificuldade de ouvi-lo, pois que procure o presbitério como um todo. Isso já foi feito.
e não foi estranhado, e foi aceito que se fizesse. Precisamos corrigir jovens que transformam a comunhão dos santos em exclusivas saídas para regalar-se e falar futilidades. Precisamos corrigir irmãos e irmãs que falam mal de outro irmão, ao invés de conversar diretamente como o Senhor ensina. Precisamos corrigir irmãos e irmãs que julgam as intenções e o coração de outros irmãos. Precisamos corrigir líderes que agem por interesse para preservar o seu próprio ministério. Para isso, às vezes são capazes de tomar decisões que não trazem o melhor para os seus discípulos, mas para o próprio ministério. Precisamos corrigir irmãos que, atrapalhados por seu materialismo e finanças desordenadas, roubam o Senhor nas provisões e nas ofertas. Precisamos corrigir irmãos que, prejudicados por outros, não perdoam e negam a sua amizade. Imprudentes que se enganam a si mesmos pensando que poderão ver a face de Deus, mantendo no coração amargura, desprezo, descaso e indiferença. Precisamos corrigir aqueles que valorizam shows evangélicos, onde rapazes e meninas saltam enlouquecidos da mesma maneira que os que vão atrás do trio elétrico. O último relato que eu ouvi, um irmão falando de outro que estava muito mal, só foi a um show para acompanhá-lo. E esse outro, que está afastado do Senhor, no outro dia estava dolorido, todo o corpo, de tanto tapa e cotovelada que ele levou no meio do show, do pula-pula do show. Shows aonde assintosamente cantores e músicos roubam a glória do Senhor. E para justificar ainda dizem, não aplaudam a nós, mas ao Senhor. Quando eles mesmos sabem e fazem esses shows, sabendo que essa gente vai lá para isso e para comprar os CDs deles. Precisamos corrigir, por amor ao Senhor, ao seu santo nome, a sua glória na igreja, mas também movidos por santo amor aos irmãos. Que Deus nos dê graça para nesses dias avançarmos nisso. Senhor, derrama sobre nós o Espírito e a unção que estava sobre teus santos apóstolos e profetas. A igreja não é nossa, é tua. Não temos verdade nenhuma, tu és a verdade. Cabe a nós vivê-la e ensiná-la. Ajuda-nos, Senhor. Começamos pelo centro de tudo. Começamos a nossa revisão por aquilo que é o centro da palavra de Deus, o Evangelho do Reino. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 23.
percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse era o centro da pregação de Jesus, o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Expressão que usamos, já não dizemos há anos, mas há décadas. Nos faz bem parar e perguntar outra vez. O que é o evangelho do reino? Queria dizer que o evangelho do reino se concretiza com 2 ingredientes. Um rei e um reinado. Um rei e um governo. Para vivermos o evangelho do reino, temos que ter um rei e temos que estar debaixo do seu reinado. Essas são as 2 faces do evangelho. Por um lado, ela apresenta um Cristo Rei, deixando claro quem é Ele. Quais os motivos que fazem dele um rei? Quem é Ele? De onde veio? Como veio? Com que atitude de coração veio? O que fez? Como é que ele viveu? O que ele ensinou? Qual era o seu objetivo? O que ele exigiu? Que fim lhe foi dado pelos homens? Que fim lhe foi dado pelo Pai? Por onde ele andou? Para onde ele foi? Onde é que ele está? O que ele está fazendo? Qual é o seu poder? O que ele prometeu que vai fazer? O reino começa com a apresentação dessa pessoa querida e amada. A apresentação do rei é o reino. Apresentar esta pessoa é apresentar o reino de Deus. Conhecer esta pessoa é conhecer o reino de Deus. Por outro lado, o evangelho do reino apresenta as condições estabelecidas pelo rei. O reinado dele sobre nossas vidas. Aquele que verdadeiramente é dele está debaixo de seu reinado, seu governo. O obedece. Isso nos leva à ilustração que já usamos aqui com os irmãos no passado. O evangelho é como uma moeda que tem 2 lados. Lembram quando falamos disto? Nós aqui falamos que a moeda tem cara e coroa. Quando eu fui usar essa ilustração lá na Argentina, ficou melhor, ficou muito mais fácil. Porque lá, uma moeda, eles não dizem que tem cara e coroa. Lá eles dizem que os 2 lados da moeda é cara e cruz. Digo, então, agora ficou perfeito. Porque isto é o evangelho. A face de Cristo e a cruz que nós temos que tomar. Se falta um dos 2 ingredientes, esse evangelho já está falso. Não basta que haja um dos 2 lados. Você não precisa ser entendido em moedas para, se você olhar uma moeda que de um lado tem cara e você vira do outro lado tem cara também, você não precisa ser muito bem entendido para saber que aquela moeda é falsa. Ou se você olhar uma moeda que dos 2 lados só tem cruz, você também já sabe que essa moeda é falsa. Assim é o evangelho. Necessita
que haja esses dois elementos: o rei e seu reinado. O que nós devemos fazer com esta moeda? Essa é a pergunta que leva a questão para o lado prático. Muito simples. Nós temos que olhar a face de Cristo e tomar a cruz. Olhando firmemente, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eis aí o desafio. Não ficar parados. Ir adiante. Alguns podem correr e eu já estou ficando com dor nas costas. Minha coluna não é a mesma de antes. Eu não corro como antes. Não importa como você corre. Importa se você corre. Se você está indo para frente. Isso é o que importa. A proposta é esta. Corramos com perseverança. Agora, nessa questão do Evangelho, visivelmente eu vejo alguns equivocados. Porque alguns pensam que correr essa carreira é eu definir mais uma vez o que eu devo renunciar e olhar para essa renúncia e me agarrar nessa renúncia e fazer essa renúncia e abraçar essa renúncia. E isso é um grande equívoco. Porque o texto fala de olhar para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A cruz, a renúncia, o negar-se, não é para olhar. A cruz fica aqui, ó. Você toma a cruz, ela fica nas costas. Se você começar a correr olhando para as costas, você vai tropeçar e cair. É o que acontece com muita gente. Começa a correr, fica olhando para a cruz. Vai tropicar. Ou alguns querem tomar Cristo e olhar para a cruz. Não, é para você tomar a cruz e olhar para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ainda nos explica como é que Jesus funcionava na sua mente e no seu coração. Nos mostra um Jesus sábio. Nos mostra um Jesus, se é que eu posso dizer assim, santamente esperto. Porque diz que Jesus fazia uma troca. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Em troca da alegria. Esta é a primeira coisa que você vai se dar conta se você começa a olhar para Jesus. Porque Jesus não tomou a cruz porque era masoquista. Porque gostava de sofrer. Aquela cruz foi para ele um sofrimento que nós nunca vamos poder, nem lá na glória, entender. Nunca. Eu creio que o cântico aí está certo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque eu nunca fui santo e perfeito e dar de cara com o pecado, como Jesus fez. E foi o que o fez sofrer. E orar ao Pai na última hora, depois de passar 3 anos falando dessa morte, agora na última hora, ele ora ao Pai, vê se não tem uma saída. Tal era a agonia de sua alma com o que ele haveria de enfrentar.
E o texto diz como ele enfrentou. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Se nós só pregamos a cruz e a renúncia e o arrependimento e o negar-se a si mesmo, não vamos chegar a lugar nenhum. Havia uma alegria que estava proposta a Jesus. Jesus estava com o Pai antes que houvesse mundo. Jesus conhecia a dor do coração do Pai por não haver um homem nessa terra que fosse obediente. E Deus lá fazendo um esforço para contentar o seu coração com Moisés. Olha, o homem mais manso da face da terra. Que depois não pode entrar em Canaã por causa de um acesso de raiva. Um acesso de ira na frente do povo. Depois lá vai Deus procurar alegrar seu coração com um tal de Davi. E Deus diz, um homem segundo o meu coração. Eu creio que dos homens que eu vejo nas Escrituras, nenhum me parece ter, com exceção dos apóstolos do Novo Testamento, no Velho Testamento, nenhum me parece ter tanto das marcas de Cristo como Davi. Claro, na sua intenção, no seu desejo de ver a glória de Jeová, tudo que ele fazia era por Jeová, não pensava do seu reino, não pensava nas suas coisas, e alegrou o coração de Jeová com aquela atitude. E Deus está feliz, até que Davi me apronta um negócio tenebroso, horroroso, maquiavélico. E o coração do Pai, como é que fica? Como fica o coração de Deus? Mas Jesus tinha uma alegria que lhe estava proposta. Jesus sabia que se ele passasse por aquela cruz, ele ia chegar diante do Pai. E o Pai ia ver um homem que foi obediente até a morte. E essa era a alegria de Jesus. Alegrar o Pai. E não apenas isso. Ainda ia poder chegar com o Pai e dizer, ó Pai, a turma que eu estou trazendo aí. Eis-me aqui eu e os filhos que Deus me deu. Em troca da alegria, ele suportou a cruz. Jesus tomou a cruz, olhando a alegria. Tomemos nossa cruz olhando a Cristo, colocando nossos olhos em Cristo, aprendendo a contemplar a Cristo. 2 Coríntios 3, tem esse outro texto maravilhoso, que alguns já me ouviram dizer que eu considero o texto mágico da Bíblia, o mais mágico de todos. Todos nós, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Esse texto é o texto mais fantástico que eu conheço. Quando nós pensamos nesse alvo a atingir, ser semelhante ao Senhor, quanto gemido não sai, não? Às vezes eu digo, só tu, Senhor. Só o Senhor para inventar uma coisa dessas. Quantas vezes nosso coração é tentado a dizer, é impossível. Eu não chego lá. Agora esse texto, no fim dele, está falando que nós chegamos lá. Diz que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É o que o texto está falando. E o que tem de mágico o texto? O que o texto tem de mágico é que ele fala do processo incrível como isso acontece.
Imagina um sujeito que nasceu, cresceu numa família muito mal educada, e o pai e a mãe sempre disseram que ele era feio, desde pequenininho. É feio, rapaz. E o menino vai crescendo com um complexo terrível. Quando se torna homem, ele não aguenta se ver no espelho. Ele se acha o cara mais feio do mundo. Ele olha assim. Oh. Um dia ele põe um papel de jornal na frente do espelho para toda vez que entrar no banheiro nunca mais poder se ver. Apavorado com sua própria imagem. Aí dizem para ele que ele tem que ir para um psiquiatra. Mandam ele para o psiquiatra. O psiquiatra começa a conversar com ele. Daqui a pouco o psiquiatra disse, eu tenho solução do seu problema. Ele disse, meu problema está aqui, foi colocado aqui, ninguém tira esse problema. Não, eu vou solucionar seu problema. Você sabe qual é que é? É que você não sabe qual é o seu problema. O seu problema não é que você pensa que é feio. O problema é que você é feio mesmo. Você é muito feio. Mas eu vou te dizer um negócio. Eu tenho lá em casa, você não espalha, mas eu tenho lá em casa um negócio mágico lá em casa. O que você tem na sua casa? Eu tenho um negócio lá em casa que vai resolver seu problema. Você é o quê? Eu tenho a foto do artista mais bonito que existe em Hollywood. O sujeito é um exemplo de beleza. Está em todas as capas de revista, ele sai por aí. Sim, mas eu também já vi foto desses caras, qual é o problema? Não, essa foto que eu tenho lá em casa é mágica. Como? Eu vou trazer para você. Se você se dedicar a pegar essa foto e ficar olhando para ela, você vai ficar igual a ele. Você vai ficar igual esse cara. Essa não existe. Existe ou não existe? Não é? Para nossa feiura natural, só a ressurreição dos corpos. Mas nós sabemos que somos feios. Nós conhecemos nossa feiura. O próprio Espírito Santo teve que dizer para nós que nós somos feios. Mas Deus nos deu essa foto em Cristo Jesus. E está dizendo aqui, fica olhando. Olha, bota teus olhos aí, coloca teus olhos fixamente aí, e você vai ver o que vai te acontecer. Eu te pergunto, o texto não é mágico? Esse negócio não é loucura? Loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas para nós, sabedoria de Deus. Cremos nisso, amados. Como é importante que o nosso ministério aponte Cristo aos discípulos. Nosso ministério depende basicamente disto. O ministério de Paulo era assim. Você lê as cartas de Paulo, estão repletas das manifestações do seu conhecimento de Cristo. Com certeza a sua palavra era da mesma forma. E não há outra forma de edificar. Se não levamos os discípulos a olharem esse lado da moeda, verem a face de Cristo, colocarem seus olhos na pessoa de Cristo, o que eles vão fazer com uma cruz dessas? Com uma morte terrível dessas? Todos os dias, tomar a cruz. Quem pode? Quem consegue? Senão aquele que aprendeu a colocar seus olhos na pessoa de Jesus Cristo.
O que é olhar para Cristo? Como olhamos para Jesus? O que temos que dizer para os discípulos, para eles aprenderem a olhar para Jesus? É melhor dizer logo que não é. Olhar para Jesus não é fechar os olhos e imaginar uma figura assim. Como é que ele é? Sei lá eu como é que ele é. Ele tem 1,70 m, 1,80 m, não sei. Tem narizão de judeu. Loiro que não é, porque nunca vi judeu loiro. Devia de ser bem tostadinho pelo sol, inclusive. Andava sempre no sol. Mas que interessa? Que diferença faz? Não é ficar imaginando um Cristo aí para encher nossas mentes com uma imagem, mas contemplar a realidade concreta de Jesus. Não é somente para as reuniões. Começamos a cantar e colocamos nossos olhos em Cristo, saímos com o coração cheio e orando para que esteja cheio o suficiente para aguentar até a próxima reunião. Não é para as reuniões, mas é para todo o tempo. Em todo o instante, na oração e fora da oração. Também não é um negócio misticamente complicado, nem de difícil acesso. Recentemente eu ouvi irmão dizendo sua opinião sobre contemplar a Cristo, fiquei assustado. Eu digo, coitado, não vai ver nunca. O negócio é algo muito simples. É para todos. Mesmo para o recém-nascido na fé, que pouco sabe das coisas de Deus, está apto para contemplar e olhar para Jesus. Aliás, se converteu, foi batizado, porque começou a olhar para Cristo. Alguém falou para ele de Cristo, algo ele já viu, e aí se converteu. De maneira prática, contemplar a Jesus é colocar nossa atenção, nossa fé, nossa admiração, nosso pensamento, nossa meditação em tudo aquilo que as Escrituras falam a respeito de Jesus. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Eu preciso saber, mas não é suficiente. Eu preciso crer, mas não é suficiente. Eu preciso olhar. Eu preciso colocar meus olhos constantemente, firmemente, diz o apóstolo, nestas verdades, uma vez proclamadas a respeito de Jesus. Os tais dos 8 pontos para a catequese, que não são 8, mas que são 11, são apenas uma referência para um discípulo começar por ali. Cada versículo que é dado para cada um daqueles pontos é um início. Deve haver muito mais do que entendimento intelectual daquelas verdades, muito mais do que memorização daqueles versículos. Deve haver uma meditação e um olhar até que aquilo comece a trazer efeitos fortes na minha vida. Amados, quando nós olhamos para a pré-existência de Jesus, o que nós vemos? Que efeito isso nos causa? Isso é prático. Olhar firmemente para a pré-existência de Jesus, eu digo que resolve a maior parte das dificuldades de uma vida humana. Quando está fixo na minha mente que ele não começou ali como um bebê.
Não foi ali que começou. Aquele bebezinho no colo de Maria é o Criador das estrelas. É o Criador dos peixes que você come. É o Criador do mar onde você se banha. Aquele bebezinho. Isto é para ser olhado. Porque isto resolve uma cabeça. Resolve um coração. Porque ali está toda a soberania de Deus na pré-existência de Jesus. Olhar para isto vai retirar de nossa vida todos os sentimentos que todas as horas nos avassalam. Como disse o escritor de Hebreus, o peso, desembaraçando-nos do peso. Quanto peso é a sensação constante de que as coisas que vão acontecendo, acontecem por acaso. Deu zebra, Deus dormiu. Como fica a cabeça de um adolescente que vai à escola e aprende evolucionismo? O que isso produz no espírito da pessoa? Na mente, na psique? A convicção de que tudo acontece por acaso. Inclusive a formação das moléculas foi por acaso. Doutrina diabólica para abafar a verdade de que Deus tem todas as coisas sob seu controle desde antes da fundação do mundo. Você se penteou para vir para cá, né? Quantos cabelos caiu? Deus sabe. Quantos cabelos ficaram no teu pente hoje? Deus sabe. E vou dizer mais, ouso dizer, sabia antes da fundação do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Ele nos amou com amor eterno antes da fundação do mundo. Porque nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Que diferença! Alguém começa a olhar para isso e descobre soberania e descansa. E fica em paz. Em paz. Na maior provação, tem paz. Porque Jesus existia antes da fundação do mundo. Ele é o Verbo eterno. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo, o que fizeram? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Encerro relembrando uma história que a maioria de vocês já me ouviu contar. Dois anos e meio de casado, uma esposa com uma barriga desse tamanho e um câncer mortal, letal. Como é que resolve isso? Que mente aguenta isso? Que coração humano pode aguentar uma coisa desse tipo? Me lembro que havia aprendido com um dos pastores que você, para receber uma cura numa situação difícil, você tinha que crer. Mas para crer você tinha que ter uma palavra de Deus. Se Deus te dava uma palavra, você colocava a tua fé em cima daquela palavra e a coisa se resolvia. E eu fiquei 3 ou 4 meses pedindo, suplicando, insistindo
com Deus. Me dá a palavra de cura, me dá a palavra de cura, me dá a palavra de cura para eu crer e ficar curado. Quando um pouquinho de paz vinha no meu coração, passava aquela mulher com aquela barriga na minha frente, eu dizia... Até o dia que Deus me falou, e não foi nada do que eu pensava, nem do que eu pedia. Quando nas vésperas de uma cirurgia, eu estava lá lendo minha Bíblia, o Jó, o Salmo, não lembro porque eu só lia Salmo e Jó. Jó estava todo riscado de amarelo e Salmo, quando era de lamentação eu lia, quando não era eu pulava. Estava lá lendo a minha Bíblia, e Deus vem e fala comigo. Mas não era nada do que eu estava pedindo. Com a voz mais audível que eu já ouvi na minha vida, eu tenho mais certeza disso do que eu estou aqui na frente de vocês. Eu ouvi essa voz me dizer, eu sou teu dono, e eu faço contigo o que eu quero. Se fosse um general ruim, eu ia começar a tremer. Mas era meu pai que estava falando comigo. E me disse, eu sou soberano. Tu não me questiones. Tu não me exijas. Não foi isso que ele me disse, mas eu percebi que estava por trás de toda a palavra. E pela primeira vez, eu orei em paz naquela situação. Eu disse, Senhor, eu sou teu filho. Preciso ouvir tua voz. Se tu me disser que vai me curar, ainda que eu esteja com medo de câncer, da ponta do cabelo até a unha do pé, eu vou dizer para todo mundo nesse hospital aqui que o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor me disser que vai me levar, amém. Amém. Eu vou dizer para todo mundo nesse hospital que é melhor morrer com o Senhor do que viver sem o Senhor. E minha mulher e meu filho, tu é suficiente para ser marido e pai? Quem pode fazer uma oração maluca dessas? Em paz. Senão aquele que vê aquele que existe antes da fundação do mundo e vê nele toda a soberania, todo o reino, toda a majestade, toda a autoridade. A visão do Jesus eterno é um descanso incomparável. Senhor, dá-nos graças, Senhor, para olhar para Ti nesses dias. Ensina-nos a olhar para Ti nesses dias, Senhor. Precisamos colírio, Senhor. Nossos olhos são turvos. Só Tu pode colocar esse colírio em nossos olhos, Senhor. Ensina-nos a olhar para Teu Filho. Ensina-nos, cativa nosso olhar, Senhor. E ensina-nos a ministrar Teu Filho uns aos outros, para que a Tua casa seja cheia da visão do Seu Rei. Em nome dEle nós Te pedimos, Pai. Em nome dEle. Amém, Senhor.